Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. E você está em mais um Morning Call aqui no canal, 15/4/2026. Bom dia a todos. Vamos diretos às notícias, mas antes, né? Se você não conhece esse canal, passe a conhecer então, porque aqui falamos de economia, mercados e educação financeira todos os dias pela manhã e em vídeos esporádicos, sem nenhuma data. Já peço desculpas por ontem. Tenham filhos, às vezes eles te atrasam nos seus compromissos e ontem não consegui, evidentemente, gravar o nosso vídeo. Me desculpem. Bom, vamos às notícias, tá? Ontem, então, embora eu não tenha feito vídeo, eu trabalhei, né? Normalmente, só não consegui fazer o vídeo. Mas vamos lá, a sessão foi marcada ontem pelo desempenho positivo dos principais ativos de risco de forma assim, meio que global, tá? Refletindo um ambiente externo um pouco mais tranquilo. Afinal de contas, a gente tem ali já as insinuações sobre novas rodadas de negociação entre Estados Unidos e Irã. Tá? Tivemos também leitura mista de dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos. E dados no Brasil da atividade também reforçaram um cenário de acomodação gradual. Tá? No doméstico, então, o setor de serviços, doméstico aqui, o nosso setor de serviços apresentou um crescimento de 0,10%, é bem pequenininho em fevereiro, e ficou abaixo, inclusive, na metade do ritmo do período anterior, né, do mês de janeiro, tá? Mas na comparação anual teve uma desaceleração bastante grande, de 3,20 para 0,50. Então, esse dado reforça ali a moderação da atividade, tá? Nos Estados Unidos, o IPP mensal ficou em 0,50, também metade da projeção. Então, esses números também não são bons em relação à inflação ao produtor, lá, preços ao produtor, perdão. Para a agenda dessa quarta-feira, a gente tem a produção industrial da zona do euro e as vendas no varejo no Brasil. Dados importantes, hein? Dados de venda no varejo. E no mercado internacional, ontem, então, tivemos... Deixa eu duplicar uma guia aqui, que eu vou precisar dela. Mas tivemos ontem, então, um dia de bastante avanço, né? No caso de ativos de risco. E já vamos falar sobre, então, a S&P 500 avançou 1,18, Nasdaq 1,96 e o Dow Jones também registrou uma alta de 0,66%. No Brasil, vou até botar na tela hoje, foi um dia de recordes, né? Como diria Pablo Spire, vai Torinho, né? Um dia de Torinho lá na Bolsa do Brasil e fechou então, chegou a beliscar mais do que isso, tá? Encostou ali nos 199 mil. E aqui, ó, às 11h03, mais ou menos aqui, 11h04, 11h03, 11h01, 199.355, mas acabou cedendo ao longo do dia e fechou em 198.657 pontos, recorde da Bolsa Brasileira no fechamento, tá? No intraday o recorde é aqui na casa dos 199, ao 0,33 de alta no dia de ontem. Aqui na tela também as maiores altas e as maiores baixas, respectivamente. Pode ver que as empresas de energia aqui estão nas maiores baixas, porque ontem tivemos aí um arrefecimento nos riscos, assim por se dizer, né? Enfim, no entendimento da coisa. Bom, legal. Passando então para o dia de hoje, os índices futuros eles operam mistos ali, em algumas regiões positivos, em outras negativos, enfim. Isso daí está sendo impulsionado por um leve otimismo aí em relação ao possível acordo então, entre Estados Unidos e Irã, etc. O tema do momento, né? O funcionário da Casa Branca então afirmou à CNBC, tá? uma rede de televisão grande lá nos Estados Unidos, que a segunda rodada de negociações entre Washington e Teherã está em discussão, mas oficialmente não foi agendado ainda, ok? Já Donald Trump foi lá no Washington Post, né, do New York Post, perdão, disse ao New York Post que as conversas poderiam ser retomadas, entre aspas, nos próximos 2 dias, e afirmou em entrevista à Fox Business que a guerra está perto do fim. Mas Trump
perdeu o conceito aí de palavras para mim agora nesse momento, tá? Ele tá falando muito e, enfim, vocês me entenderam. Bom, do lado corporativo, então, hoje nos mercados americanos a gente tem, antes da abertura ainda lá da sessão, Bank of America e Morgan Stanley divulgando resultados trimestrais. A gente já tem uma nova rodada, né, de balanços trimestrais. E os investidores também aguardam a divulgação do livro bege do Federal Reserve, tá? Dow Jones Futuro 0,09 negativo, pouquinho, né? Todo mundo perde 0 a 0. S&P 500 Futuro no 0 a 0, zero mesmo, nesse momento. E Nasdaq Futuro 0,05. Na Europa, os mercados operam em leve queda, enquanto os investidores avaliam os últimos acontecimentos na guerra do Irã, e as marcas de luxo europeias arrastaram o mercado francês de ações ali para o terreno negativo, tá? A série de resultados frustrantes financeiros dessas marcas de luxo afetaram ali como um todo o setor, tá? As ações, inclusive da Kering, caíram 8,5% com as vendas da sua maior marca, a Gucci, ficando abaixo das expectativas. Na frente dos dados econômicos, já disse, hoje temos a produção industrial da União Europeia, que será divulgado hoje. Então a gente tem lá, né, estoque 600 agora, tudo aqui no negativo, tá? Estoque 600 0,03, Alemanha 0,05, Reino Unido 0,01, esses três praticamente no 0 a 0. E a França, arrastada aí pela notícia que eu falei agora há pouco, 0,74 de queda, Itália 0,14, tudo bem? Mercados na Ásia e no Pacífico fecharam em alta ontem, né, impulsionados ali pelo aumento das esperanças. É o que sobra pra gente nesse momento, tá, pessoal? Entre o acordo Irã e Estados Unidos. Tudo no positivo, então, do lado asiático. China 0,01, praticamente 0 a 0. Japão 0,44, Hong Kong 0,29, Índia 1,57 e na Austrália 0,09. Nas commodities, vamos falar um pouquinho sobre o preço do petróleo opera misto, tá? Crescente otimismo ali, etc. Já falamos sobre preço, né? Já falamos sobre as notícias também. E o minério de ferro lá no Porto de Dalian, na China, fecharam em alta com a diminuição das preocupações também sobre as interrupções do fornecimento de aço chinês para o Golfo, etc. E uma notícia acessória, tá, sobre minérios e mineradoras. Né? A China, ela destravou ali, desbloqueou, assim por se dizer, nos termos de hoje, né? A maior mineradora mundial, a BHP, de fornecer minério aço para a China, tá? Depois de uma visita, então, do próprio ali, de pessoas da própria empresa, uma visita à China, acabaram conseguindo destravar o negócio. Bom, o petróleo Brent, então, opera agora bem mais abaixo dos $100, né? Mas mesmo assim em alta nesse momento, 0,46, $88 e 60 centavos o barril. E o minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,99% de alta, tá? E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha rapidamente nas moedas, porque eu tenho uma coisa para trazer aqui para vocês. Brasil é dose, né? Brasil é dose. Mas vamos lá. Então vamos falar só aqui para finalizar os indicadores do Bitcoin. Então opera agora 0,28 de queda aos $74.199 a unidade. O DXY, né, ele opera agora em 0,15% positivo, quer dizer que o dólar deve estar se apreciando no dia de hoje. E o dólar no Brasil faz tempo que eu não vejo ele abaixo dos R$5. Então ontem fechou ali num preço bem interessante e hoje já R$4,98. Aproveitem, hein? Eu sou do tempo do dólar a R$1. Talvez muitos de vocês não viram isso. Muito bom. E aí vamos falar do Brasil, né? E Brasil, mais pizza cheirosa, né? A CPI, então, do crime organizado, rejeitou nessa terça-feira o relatório final do Alessandro Vieira, que é esse rapaz que está aí na tela, né? Essa CPI, ela mirava ali no PGR
em ministros da nossa Suprema Corte. Mas, numa manobra, né, como sempre, né, foi derrotada então por 6-4. Tá? O que aconteceu? Né? Horas antes da votação, a composição da CPI foi alterada. É o famoso acordão, a pizza, né? Aquele acordão ali, ó, não, vamos desenrolar aqui, a gente vai para lá. Então, segue então o Brasil com as suas mazelas. Né? Então, foram tirados dos titulares ali o Sérgio Moro, o Marcos Duval, deixaram o colegiado, né? E aí colocaram lá o esquadrão do PT, né? O esquadrão do Partido dos Trabalhadores, Beto Faro, Tereza Leitão e a Soraya Tronic, quem não lembra da onça, né? Que foi candidata a presidente aí, de direita, etc. Sim, ela também. Então, com as mudanças, passou até a maior bancada ali, Humberto Costa, Otto Alencar, todo o pessoal ali do governo, né? Então acabou o texto rejeitado. É isso aí. No Brasil é assim, infelizmente. Com essa, então, fico por hoje aqui. Peço para você, claro, se inscrever no canal. Né? Eu não posso falar mais sobre esse assunto, senão, sei lá, mesmo meu canal pequenininho acaba sendo punido pela democracia. Tá? É isso. Ativa o sininho, se inscreve aí, tamo junto. Um abraço, até amanhã, se minha filha deixar. Tchau.